bem-vindos, então, a mais este estudo que iremos realizar no dia de hoje. Então, nós vamos começar o nosso estudo hoje no capítulo 9 de Romanos. Pode deixar sua Bíblia aí aberta, no capítulo 9 do livro de Romanos, ok? No capítulo 9, dos versículos de 1 a 29, nós vamos falar sobre a livre vontade de Deus. E aí, pessoal, deixe-me falar uma coisa para vocês aqui. Entender a livre vontade de Deus parece ser um problema para as pessoas, porque é difícil para a pessoa ou para as pessoas compreenderem que Deus é Deus e que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E o entendimento de que a vontade de Deus é soberana, às vezes choca as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não admitem estar debaixo de um controle soberano de alguém, né? Ou seja, isso choca a psique das pessoas quando entendem sobre isso. Deus atua de forma soberana na salvação de toda e qualquer pessoa, seja essa pessoa gentílica ou gentia, ou seja, não judeu, ou seja, um judeu. Vou repetir que Deus atua de forma soberana na salvação de qualquer pessoa. A grande maioria dos judeus, a gente sabe que está perdida, infelizmente, apesar de uma posição privilegiada que eles têm. Versículos de 1 a 5 dessa passagem, veremos isso. Não porque eles estão perdidos por falta de Deus atuar na nação, não é isso. Ou eles não estão perdidos porque Deus está falhando com as suas promessas, ou porque Deus está sendo injusto. Não é isso, não. Mas porque Deus, ele escolhe, ele elege de forma soberana os que participarão da salvação ou participarão da sua glória. Aí nós vamos ver isso dos versículos 6 ao 29. E este capítulo, o capítulo anterior é um capítulo, como eu disse, e nós vimos na aula semana passada, muito bonito, muito lindo, com relação à certeza, à convicção daqueles que estão em Cristo. E aí então, aquela explicação que o apóstolo Paulo tem dado até o capítulo 8 ali completo, surgiram dúvidas. E ele agora vai responder nesse capítulo. Dúvidas que ele imaginou que surgiriam e seus leitores fariam. Lembre-se que ele está falando para um grupo de judeus e para não judeus. A carta aos Romanos envolve esses dois grupos, né? Paulo ele era um homem apaixonado e, podemos dizer assim, um homem que amava o seu povo. Vamos ler capítulo 9, versículos 1 a 5, só para a gente ter um pouquinho da noção e depois a gente continua. Capítulo 9, versículo de 1 a 5. Eu vou ler aqui para vocês. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência não confirma no meu espírito. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoção no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Nessa passagem, Paulo ele demonstra o seu grande amor que tem pelo seu povo. Apesar de todas as acusações, de todas as ameaças, de todos entraves que Paulo encontrou no meio do povo. Veja, o povo apedrejou Paulo, caçou Paulo, perseguiu Paulo, fez um monte de coisa. Mas Paulo não perdeu o amor por este povo, por esta nação. E ele demonstrava isso, e ele demonstrava essa dor que ele tinha, pelo fato dele dizer acerca dos seus irmãos, os seus compatriotas segundo a carne. Ele especifica isso no versículo. E é interessante que estes compatriotas, esses irmãos da nação que ele tanto ama,
estava com seu coração endurecido, a tal ponto de estarem literalmente condenados. E esta dor que Paulo sente era uma dor tão grande que ele teria desejado, se possível, até ser amaldiçoado. Veja o que o versículo 3 diz. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor aos meus irmãos, aos da minha raça. O que Paulo diz aqui é basicamente o seguinte: olha, eu até perderia toda essa graça que eu tenho, toda essa alegria de salvação, eu perderia tudo se fosse para salvar a minha nação, os meus irmãos. Ele estava ali dizendo que ele se entregaria à perdição se isso salvasse a sua nação. Isso aqui só demonstra o amor que Paulo tem, porque ele sabe que isso é impossível, que não tem como isso acontecer. O único que se entregou para salvar os pecados foi Cristo. Mas isso somente demonstra a dor que Paulo sentia devido à posição do seu povo, a posição de perdido, posição de rejeitado. Versículos 4 e 5 nós vimos isso. Eles eram os israelitas, aqui, entre aspas, cidadãos daquela nação que tinha alcançado uma posição totalmente diferenciada de todas as outras nações, tendo uma teocracia onde Deus era o rei, na terra, lá em Êxodo 19, você pode ver isso. Deles era a adoração, deles era a relação de filhos com Deus, deles era a relação de amor, de intimidade que tinha com Deus. Podemos ver isso no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 4, 22 também, Oséias 11, de 1 a 8. Mas o povo estava perdido. Deus tinha honrado de forma grandiosa ao descer neste povo e se fazer visível perante este povo. E eu não estou nem falando aqui de Jesus, o Deus encarnado. Eu estou falando da glória do Senhor manifestada no tabernáculo, no Santo dos Santos, ou no Santíssimo. E Deus se fazia presente no meio do povo. Fora as grandes maravilhas que Deus fez no meio do povo. E se demonstrou através de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite durante a peregrinação no deserto. E Deus sempre se mostrando grandioso Deus. Com este povo, Deus fez os pactos. E sagrados, lógico, em toda a história dele, né, distinguindo-os de povos diferentes do mundo, deles eram os donos, ou este povo era o dono da legislação dada por Deus, das leis dadas por Deus. Estava nas mãos desse povo. Este povo tinha o privilégio de ter a comunicação de Deus direto com eles através dos profetas, além de ter tido a lei mosaica. Eles tinham o privilégio de adorar ao Deus Todo-Poderoso. E Deus fez inúmeras promessas a esse povo, as principais das quais eram promessas de possessão da terra, por exemplo, e a promessa de um Messias que haveria de vir. Esse povo teve o privilégio de ter os patriarcas, aqueles homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que tinham conhecido Deus, que Deus tinha se revelado de forma íntima junto a eles. Homens que andaram com Deus, homens que tinham servido a Deus, independente das circunstâncias do seu tempo. João capítulo 4, versículo 22 diz o seguinte: porém, mais do que tudo, mais do que qualquer vantagem de conhecimento ou decência, deles era o Cristo. O Messias prometido veio por meio deste povo. O Messias desceu, viveu segundo a carne como homem, que eu quero dizer, e mesmo assim, esse povo estava endurecido.
Todas as vantagens, bênçãos sido derramadas diante desse povo, então o coração humano estava duro. De todos os homens da humanidade, todas as pessoas da humanidade, este povo era para ser o povo que mais adorava ou que mais adorasse a Deus. Mas eles se distanciaram completamente de Deus e até hoje estão distantes de Deus. Até hoje. Então, como é isso, né? Muito interessante, no passado, lá no meu trabalho, eu tinha uma coordenadora e ela era convertida ao judaísmo porque o marido dela era judeu. Né? E certa vez nós estávamos conversando e ela falou que ela, o marido dela, a família dela, não acredita nas histórias do Pentateuco. Eles acham que as histórias, ou as histórias do Pentateuco, tipo os milagres de Moisés, né? Os acontecimentos ou os milagres que aconteceram no deserto, eu fiquei assim, falei, caramba, não é possível. Este é o coração do povo, um coração incrédulo, infelizmente. O povo que teve a luz no meio simplesmente vive em trevas. Tinha sido os primeiros a achar as portas abertas de Deus, mas não entraram. Ao contrário, né? Crucificaram Cristo e o condenaram. Então, Paulo ele vem demonstrando esse sentimento, esta dor, e ele fica indignado com isso. Os versículos, você percebe nas palavras do versículo, deles era um patriarca, a partir deles a linhagem humana de Cristo. E quer dizer, Paulo vem falando, olha, vocês tinham tudo, em outras palavras, vocês tinham tudo, mas vocês estão duros, vocês estão perdidos. É basicamente isso, em outras palavras, que ele vem dizendo aqui. Agora, é fato que Deus não falta com as suas promessas. E ele é soberano sobre tudo isso. Agora, eu posso também dizer que Deus não está obrigado a cumprir promessas segundo o nosso parecer ou a nossa vontade. Deus não está obrigado a cumprir as coisas de acordo com o que nós queremos, segundo a nossa própria sabedoria. Deus cumpre todas as coisas segundo a sua vontade, ou seja, de acordo com a sua soberania. Soberania é tomar a decisão que quiser, independente de qualquer circunstância. Né? Ou seja, fazer o que quer, independente de qualquer circunstância. E é muito interessante, gente, e vale lembrar, porque existe muita gente que fala assim, não, o povo de Israel é o povo eleito, a raça eleita, né? O povo salvo e tal, essas coisas. Não pode se confundir uma coisa com a outra, tá bom? E Romanos, capítulo 9, ele explica exatamente isso. Opa, pessoal, não confunda uma coisa com a outra. E ele vem falando isso desde lá do começo de Romanos. Lembre-se que ele está falando para judeus e gentios. Lembre-se dos problemas que ele está corrigindo lá do começo do livro. O favor da salvação prometida de Deus aos seus, tchau, filho, aos seus, não está ali implícita a salvação a todos os que são descendentes de Abraão, mas unicamente aos que ele, de forma soberana, de forma livre, escolheu, tomou decisão para ele, elegeu, podemos dizer assim. O que eu quero dizer, e nós vamos ver nas passagens aqui, é que, principalmente nos versículos 6 a 13, isso não significa que Deus seja injusto com essa decisão de escolher, mas simplesmente significa que ele é soberano para fazer o que ele quer. Que ele tem todo o direito de agir e assim ele tem feito em todas as escrituras. Nós vamos ver isso agora até o versículo final do versículo 29. A promessa de Deus não oferecia salvação, como eu disse para vocês, a todos os descendentes de Abraão, mas somente aqueles que o aceitassem. Vamos ler versículos de 6 a 13. Versículos de 6 a 13. Não pensemos que a palavra de Deus falhou,
Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Bom, vamos até aqui no versículo 13 e vamos falar um pouco sobre isso. Aqui nós vemos a história dos descendentes de Abraão. Primeiro, nós encontramos no versículo 9 ao no versículo 6 ao 9, o caso de Isaac e Ismael, dois irmãos. Depois, o segundo, o caso de Jacó e Esaú. Falando em sentido geral, pessoal, os judeus, em grande maioria, tinham rejeitado a mensagem de Cristo, sustentando que o cristianismo em si era uma impostura ou algo ruim e que Jesus não era o Messias. Então eles rejeitaram a mensagem. Para eles, Jesus, para eles não todos, tá, gente? Teve muita gente que creu em Jesus enquanto Jesus estava na Terra, muita gente mesmo. Né? Quando eu falo para eles, eu estou falando aqueles que não o aceitaram, né? E o que, que eles usavam? Eles usavam a lei, eles apontavam a lei. Eles glorificavam a Deus na lei, segundo a lei, como nós vimos anteriormente. Mas eles estavam cegos. O capítulo 2, versículos 17 a 14, mostra que eles estavam cegos. E a luz que eles achavam ser estavam em trevas, porque eles estavam perdidos, eles eram pecadores. Eles achavam que eles poderiam ser salvos somente pelo fato de serem descendentes de Abraão. Então eles falavam: bom, eu sou descendente de Abraão, então no dia do julgamento eu vou passar batido, eu vou sair bonito diante do juiz. Simplesmente se apoiando no privilégio de ser descendente de Abraão. E Paulo ele veio no capítulo 2 lá combatendo esse tipo de coisa. Segundo eles, Deus não podia deixar de cumprir a sua promessa de salvar o seu povo. Então, a impiedade deles não invalidava a promessa. Capítulo 3, versículo de 1 a 4, falando sobre isso. Não importa eu ser ímpio, não importa, ímpio não, né? Não importa eu viver uma vida ímpia ou praticar as impiedades ou pecar, não importa, segundo eles. Deus não vai quebrar a promessa que fez comigo, porque eu sou descendente de Abraão. Lembra? Falamos sobre isso lá no capítulo 3. Se o evangelho que Paulo pregava era realmente a verdade, e era a verdade, sim, eles pensavam, as promessas feitas ao povo judeu que rejeitava a Jesus, essas promessas então não têm validade nenhuma, pensavam eles. Se pelo contrário a eleição do povo de Israel era segura, eles seriam salvos, mas no caso do evangelho que Paulo pregava, essa questão de ser salvo simplesmente por ser descendente de alguém era algo falso. E para o judeu, o evangelho que Paulo pregava era um evangelho falso, porque quebrava, rachava a promessa que o povo tinha na mente de que bastava ser descendente de Abraão que seria salvo no dia do juízo. Então ficava nessa incógnita, esse negócio de lá e para cá, né? Então era um dilema que existia aqui. Afirmar a fidelidade de Deus para os seus próprios eleitos e negar o evangelho, ou afirmar o evangelho e negar a fidelidade de Deus.
Eles tinham esse dilema. Peraí, se eu aceitar o evangelho que Paulo está pregando, eu vou negar aquela promessa que Deus já garantiu para mim, porque eu sou descendente. Ou eu continuo, eu sou o povo eleito, eu tenho essa escolha de sangue de Abraão, então não importa o evangelho, eu já sou salvo, então era um dilema. Então Paulo tem uma resposta para isso, ele dá uma resposta para isso. Ele começa a dar uma resposta para isso no versículo 6. O fato de alguns judeus estivessem perdidos não indica que Deus tenha falhado com as suas promessas. Então, logo no início do versículo 6, ele afirma isso. Ó, não pensem que a palavra de Deus falhou. O fato de ter pessoas perdidas na nação não quer dizer que Deus falhou com as suas promessas. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Pelo contrário, indica que Deus é justo e fiel, sempre leal em relação àqueles princípios que ele estabeleceu e que estão de acordo com a sua natureza, com a sua soberania. Então nós entramos no versículo 6 e 7, que nós já lemos. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, como eu disse, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é nem todos que são descendentes de Israel são de Deus. Em outras palavras, é isso. Nem por serem descendentes de Abraão passaram a ser filhos de Abraão. E para um judeu ler isso, gente, cara, isso aqui quebra muita coisa. E ele continua, né, no versículo 7. Pelo contrário, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. E aí, Paulo faz algo muito bom. Ele usa os próprios patriarcas, a história dos próprios patriarcas, para demonstrar como que Deus atua, como que Deus age. Mostrando como que Deus é soberano em suas escolhas. Ou seja, nem todos os que são membros naturais de Israel são a nação das promessas, são o Israel a qual Deus tem feito a promessa. Isso quer dizer, há uma diferença então entre ser membro do povo escolhido por geração natural e ser membro do povo escolhido por relação espiritual. Olha só. E é isso que ele está caminhando aqui. Um judeu pode ser judeu puramente no sentido físico da palavra, sem ser membro no sentido espiritual da nação. Tanto como um cristão, entre aspas aqui, pode ser simplesmente um cristão por ter nascido numa família de um lar cristão, como ele pode ser um cristão realmente genuíno cristão, salvo pelo Senhor Jesus e habitado pelo Espírito Santo. São coisas distintas. O fato de uma pessoa nascer dentro de um lar de crentes não quer dizer que a pessoa é salva no Senhor Jesus Cristo. A salvação é pessoal e individual. O fato da pessoa ter a sua relação natural com os patriarcas, ser um judeu no sentido natural, não quer dizer que as promessas foram também dadas a eles, no sentido espiritual. Então é mais ou menos essa correlação aqui. Todos os descendentes de Abraão, no sentido físico da palavra, são filhos de Abraão no sentido espiritual da palavra. Isso não é a verdade. Isso não é real. O fato da pessoa ser descendente de Abraão não quer dizer que ela é descendente de Abraão no sentido espiritual. E quando nós olhamos para a descendência espiritual de Abraão, vocês vão perceber que isso está muito além do povo judeu. Quer dizer que nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. São herdeiros das bênçãos espirituais prometidas a Abraão. E é isso que Paulo está mostrando. Isso se vê claramente no caso de Isaac e Ismael. Por isso que ele usou esses dois exemplos. Ambos eram filhos de Abraão. Eram ou não eram? Me responde, eram ou não eram? Eram. Ambos, Isaac e Ismael, eram filhos de Abraão por natureza. Mas a promessa tinha a ver única
e exclusivamente com um deles. Pois Deus disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Não foi para os dois. Deus escolheu Isaque para ser o filho da promessa. E o outro? Versículo 8 diz, em outras palavras, né? Não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Aí, Paulo jogou um machado na cabeça de todo mundo aqui. O que Paulo disse, em outras palavras, é: se você é um filho natural da nação, isso não quer dizer nada. Não muda nada. Se você não, para você fazer parte da promessa, você tem que ser descendente de Abraão na fé. O simples fato de serem fisicamente descendentes, filhos de Deus aqui entre aspas, filhos da promessa entre aspas, não os colocaria na promessa e na herança prometida. Mas o pertencer à semente espiritual de Abraão, sim, os colocaria nessa promessa. Por isso que o versículo 9 diz: pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. A promessa estava ali. Os dois descendentes de Abraão, mas Deus deu a promessa ali. Abraão tinha filhos tanto com Agar como com Sara. Mas Deus não consideraria seus filhos herdeiros da promessa, mas só os descendentes de Sara. Os que demonstra que o que demonstra que não é pela geração física que faz o homem participante da bênção, um israelita de verdade, mas é a escolha de Deus, a eleição. Apesar de que não podemos confundir que aqui Deus escolheu o filho de Sara e Abraão para ser o povo escolhido com propósitos específicos. Essa escolha aqui não está relacionada à salvação eterna. Ok? Essa escolha não está relacionada à salvação eterna. Tá? Essa eleição aqui, essa escolha. E isso não aconteceu unicamente no caso de Isaac e Ismael. Tá? No caso de Jacó e Esaú também. O que eu estou mostrando para vocês aqui é Deus agindo de forma soberana, Deus agindo de forma única, fazendo escolhas da sua vontade de abençoar um e não abençoar outro. É isso que eu estou mostrando aqui. Ok? No caso dos filhos de Abraão, que eram filhos do mesmo pai, mas de diferentes mães, né? Aqui já é diferente. No caso aqui de Jacó e Esaú é diferente. E os dois são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Aqui não tem diferença aqui, ok? Talvez lá, no caso de Abraão, alguém poderia argumentar: mas é porque Sara era Sara e Agar era Agar, então por isso que Deus escolheu. Então Paulo pegou e deu um outro exemplo aqui, falando: então eu vou dar um exemplo aqui de um casal mesmo, marido e mulher aqui, e para que ninguém fale nada. Olha o versículos 11 a 13, que ele diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus confirme na eleição permanecesse, confirme na eleição permanecesse, não por obras, mas porque por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo, ou ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó e rejeitei Esaú. E é muito interessante aqui, né? E aqui vemos duas coisas interessantes que eu quero dizer. Primeiro, o que Deus em realidade fez foi: amou a Jacó e aborreceu Esaú. Depois, ele colocou o primogênito para servir o mais novo. Isso ia completamente contra, podemos dizer assim, contra os costumes daquela sociedade. O primogênito de uma família era o herdeiro natural de tudo
ali que o pai mantinha, porque lembra, as famílias ali eles viviam de uma forma muito tribal, né? Em si. E aqui então Deus ele inverteu, em vez dele colocar o primogênito como escolher o primogênito para comandar tudo, não, ele escolheu o mais novo. E o segundo aqui, e a segunda coisa que nós observamos é que o princípio que regeu a decisão foi única e exclusivamente o propósito de Deus quanto à escolha. Mas nada interferiu, nada que está declarado nas Escrituras indica que alguma coisa possa ter influenciado Deus para tomar a decisão de escolher o mais novo. Ao falar de Isaac e Ismael, Paulo nega que a promessa fosse por geração física. Ele nega isso. Aqui, ao falar de Jacó e Esaú, Paulo negou que fosse pelas obras do indivíduo. Paulo está demonstrando aqui que não é por nada que foi feito por nenhum dos dois que estavam ali no ventre da mãe que influenciou Deus de tomar a sua decisão. Ou seja, nada que alguém possa fazer influencia a soberania de Deus. Não foi pelas obras destes homens que Deus fez o que fez. Não foi pelo que eles fizeram. E tampouco por direito natural que eles possuíam. Não foi isso. A escolha de rejeitar um e não ao outro não, não se fez baseado em obrigações e muito menos em costumes, como eu disse no caso da primogenitura. Deus fez a escolha antes que estes nascessem ou começassem a atuar de forma X, Y, Z na sociedade. E isso foi interessante que Deus fez, né? Porque Deus falou que ele ia fazer isso, só que os pais não sabiam quem ia ser o primogênito. Percebeu? Os pais não sabiam. Os pais não sabiam quem que ia nascer primeiro. Mas Deus ele já sabia de tudo isso. Mesmo assim, ele escolheu dessa forma. Em outras palavras, gente, Deus não atuou por necessidade ou por obrigação, mas por livre e espontânea vontade soberana. A vida destes homens que nasceram foi determinada não por méritos próprios, nem por posição que ocuparam, mas pela vontade de Deus. E é isso que Deus faz, e muitas vezes é difícil as pessoas compreenderem. Ele faz para que o propósito dele quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. É isso que é difícil as pessoas compreenderem. O propósito de Deus, a vontade de Deus prevalece. O propósito de Deus, que é o seu plano eterno, perpetua. O destino eterno que nos escolheu em Cristo para sermos conforme o seu Filho, acontece. Lembre-se que nós vimos na passagem do capítulo 8, né? Esse plano se desenvolve a fim do quê? A fim de que o propósito de Deus confirme a eleição permanecesse. E olha esse trecho, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Lembra que eu falei lá na aula passada daquele momento lá no passado que Deus ele escolheu com um propósito e nós colocamos ali 4 propósitos, né? E o propósito final era para sermos conforme o seu filho. Ele escolheu, ele santificou e aí vai. Eu nem me lembro dos 4 aqui. Estou tentando lembrar, não estou me lembrando. Então perceba, o texto aqui está dizendo que Deus fez isso conforme a escolha que ele fez, para que a escolha que ele fez permanecesse. Quando que ele fez essa escolha? Falamos lá na aula passada e falei para você ler Efésios, porque lá também diz quando ele fez essa escolha. Quer dizer, o princípio que dirige o plano divino é a vontade soberana de Deus.
Ele chama o que quer, ele chama quem quer, ele escolheu quem quer, ele não escolheu quem não quer. E aí vai. Esta vontade é absolutamente livre de Deus. Ele não são os nossos méritos, não são as nossas obrigações, mas simples e pura força de Deus. Versículos 12 e 13 mostram a realização do propósito de Deus conforme a eleição na história. Versículos de 9 a 11, nós vemos isso. A eleição citada aqui não é para a vida eterna, como eu disse para vocês, e sim para o desempenhar papéis na história. Deus escolheu para isso. No caso de Jacó e Esaú, se refere não só a estes dois indivíduos, mas a seus descendentes, aos povos que deles iriam se originar. Vamos abrir Malaquias? Abra na sua Bíblia. Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em moradas de chacais do deserto. Percebeu o que Deus disse aqui ou não? Foi questionado e ele respondeu. Ele respondeu: Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Ele mostrando: Não eram os dois ali? Aí Deus pega e fala: Pois é, eu amei Jacó e não quis abençoar Esaú. Rejeitei Esaú. Transformei a vida dele difícil mesmo. Devastei as suas terras, a sua herança, a sua morada no deserto. Devastei. Ou seja, o que Deus está colocando aqui é: gente, eu sou soberano, eu faço o que eu quero. É isso que ele está colocando aqui. Talvez você esteja pensando assim, né? Nossa, como Deus é injusto. Como pode Deus agir dessa forma? Versículos 14 a 18. Porque Paulo, com certeza, ele falou: Poxa vida, então vocês, eu estou falando isso, vocês devem pensar que Deus é um tirano. Mas vamos lá, para 14 e 18 então. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Ah, tá vendo? Tá vendo como a palavra de Deus é uma bênção, né? Porque quando nós falamos sobre soberania de Deus, muita gente, inclusive cabeça de pessoas que dizem ser crentes no Senhor Jesus, quando entram nesse assunto e quando começam a ler esse assunto, ou quando começam a ouvir explicações, pelo menos explicações textuais deste assunto, não conjecturas, pensam que Deus é injusto, porque ele escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú. E Paulo está usando esses exemplos aqui porque é assim que Deus atua na humanidade. Vocês vão perceber isso, Paulo vai chegar aqui. Deus atua assim na humanidade, na sua criação. Então, Paulo ele já responde o questionamento que pode cair na cabeça de todo mundo que está lendo esse texto. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. E aí, gente, ele vai usar um outro exemplo que não tem como o povo judeu cair fora. E nós também, né? Pois ele diz a Moisés, olha só, Paulo já usou Moisés aqui, está usando os patriarcas, os homens grandes da história de Israel. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece quem Ele quer. Mas alguém ou algum de vocês me dirá:
Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Olha só, aqui é muito interessante essa passagem. Eu espero, acho que não vou conseguir concluir ela agora. Né? Mas o que Paulo disse no parágrafo anterior parecia sugerir isso, né? Como eu disse, que Deus é arbitrário, que Deus é injusto, ou como o André usou a palavra aqui, tirano, né? Enfim, poderia sugerir isso. Que ele atua segundo um capricho, segundo as suas próprias normas, enfim. Mas isso não pode ser verdade. Deus não é injusto. Ele é soberano, ele é livre. E este é o fato que devemos aceitar. É assim que a palavra de Deus ensina. Tem uma frase de um teólogo, Roth, o nome dele, eu tenho a teologia sistemática dele, diz o seguinte: estes argumentos do apóstolo se baseiam em duas verdades que se dão por assentadas. A primeira verdade que ele coloca na citação dele é que as escrituras são a palavra de Deus. Isso é uma verdade absoluta. E segunda verdade que ele coloca é que o que ele faz, em realidade, não pode ser injusto. E, teologicamente falando, o André ele colocou ali, o que ele colocou ali são questões teológicas, né? E teologicamente falando, o que Deus faz não pode ser injusto, porque se Deus faz algo que é injusto, nele há injustiça. E se nele há injustiça, ele não é Deus. Olha as implicações. Alguém pode então, algum incrédulo, alguém que é cético, alguém que não acredita na existência de Deus, alguém que está morto em seus delitos e pecados, vira então e fala: ah, você simplesmente está sendo cego e está aceitando o que está aí escrito porque você quer. Não, não é cego, estou aceitando porque quer, porque eu creio que Deus é Deus. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é fé. Se a pessoa lá não tem fé, talvez se encaixa em um dos grupos que Paulo está colocando aqui e que Deus tem relatado. Em conformidade com isso, ele apela às duas passagens das Escrituras que demonstram muito além de toda aquela dúvida de Deus agindo de forma soberana. E que não há razão nenhuma humana, nem mérito humano, de forma nenhuma que possa interferir. E a primeira passagem, então, que Paulo usa é de Êxodo 33, 19 mesmo. E Deus respondeu, vou ler Êxodo 33, 19. Paulo está usando esta passagem. Diante de vocês farei passar toda a minha bondade, e diante de vocês proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não, aí alguém lê isso daí e fala, não é possível, Deus é amor, como que Deus fala dessa forma? Tem que ser no Antigo Testamento, né? Antigo Testamento, um Deus sanguinário, um Deus duro. Não, não. A passagem que eu li é do Antigo Testamento que está sendo refletida em Romanos capítulo 9, versículo 15, Novo Testamento. Paulo está ensinando que Deus terá misericórdia de quem ele quiser. A Bíblia, a palavra de Deus é um todo, né? Não é Novo nem Antigo Testamento. São palavras que o Senhor disse para Moisés aqui, quando o imperador, o faraó, pediu que mostrasse a sua glória, né, ali. Em outras palavras, então, Paulo diz o que Moisés disse em Romanos 9,15. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Agora, o que significam essas palavras? Significam duas coisas. Por um lado, que não havia em Moisés o menor merecimento que o fizesse credor do favor de Deus, ou que Deus daria a ele. Nada, não tinha nada em Moisés. Nada que poderia constranger Deus a dar alguma graça ou alguma bênção para ele. Era simplesmente por misericórdia. Deus estava abençoando Moisés simplesmente por misericórdia, por graça, e não por obrigação. E por um outro lado, significava que Deus ele agia de forma soberana e livre, de acordo com o que ele queria. Ele escolheu Moisés e ponto, acabou. Agora, quando você olha a história de Moisés, você percebe que o plano de Deus ele não foi feito de repente do nada.
plano de Deus ele via se desenrolando há muitos anos para nós, né? Não para Deus. Deus não é pego de surpresa, irmãos. E Deus não vai realizando as coisas no susto. Deus ele age com propósitos definidos antes da fundação do mundo. Alguns podem dizer o seguinte: mas ele age dessa forma não nos mínimos detalhes. Ele age dessa forma somente nas coisas grandes que envolvem a humanidade. Desculpa, mas onde está isso na Bíblia? Eu não consigo achar isso na Bíblia. A Bíblia é taxativa. Deus é soberano sobre todas as coisas e age segundo o seu propósito. Não é sobre uma coisa ou outra. Eu não vou entrar aqui nos méritos da participação humana, nada disso aqui, que não é o caso. Tá? Nada que o homem faça ou peça com relação à salvação, principalmente. Nada que o homem. Só me corrigindo aqui, irmãos, não existe participação na escolha da eternidade com relação ao homem. O homem simplesmente responde ao chamado de Deus. Essa é a participação, a única participação que nós temos, que é a resposta, né, do chamado que Deus faz. Né? Nada que o homem faça ou peça pode forçar Deus a cumprir a vontade do homem, a nossa vontade. Eu vou voltar aqui a partir do capítulo 9, versículo 15, semana que vem. Deus abençoe e até semana que vem.